Oi, gente, tudo bem? Hipertensão intracraniana, né? É um achado muito importante da gente ver. Então, vamos discutir isso aí nesse caso que tem uma lesão intracraniana também. Vamos lá. Bom, esse é um paciente masculino de 30 anos, a queixa era de uma cefaleia persistente, turvação visual. Vamos começar esse exame aqui de uma tomografia de crânio sem contraste. O que é importante? Ó, a gente tem que começar sempre de fora para dentro e sistematizar. Então a gente está vendo as partes moles na alta convexidade e veja que já tem alguma coisa aqui, ó, nessa porção aqui do subcutâneo. Então tá a pele, começa subcutâneo e aqui nessa parte mais interna você vê essa densificação aqui, ó. Isso daqui não era para existir, era para estar mais ou menos dessa forma. Então aqui está a alteração, ó. Vem vindo para cá. Depois a gente vai ver esse osso, mas repare que já tem alguns buraquinhos aqui, diferente dessa parte aqui anterior que está mais homogêneo. Não é a janela adequada para a gente ver o osso aqui. Mas ó, aquele espessamento vem até mais ou menos por aqui e depois fica normal. De resto, ó, de partes moles, a gente olha, não tem mais nenhuma alteração, né? A região da face está tudo normal, aqui mais inferiormente tudo normal. Então, o que chamou atenção para a gente é aqui na alta convexidade. Vamos ver o osso, a gente vai lá para cima e olha só o que aparece. Bem naquela região que a gente tinha o espessamento, ó, você vê, parece uma traça de livro, né? Foi meio carcomido aqui esse osso. Isso daqui está alterado, tem uma textura heterogênea, né? Ele tem alguns raios vindo para cá e você vê, ó, daqui para frente, né? Esse osso está com aspecto mais normal. Mas essa porção aqui, ele tem uma textura mais heterogênea, alguma alteração óssea, ó. Depois a gente vai colocar no coronal que talvez ajude a ver mais ainda isso. E veja que ele está um pouco mais expandido nessa porção do que aqui. Não tem uma esclerose tão significativa assim, né? Mais uma exposição com esse aspecto meio heterogêneo do osso. E ele vem até mais ou menos essa porção, junto aonde estava aquela densificação de partes moles, né? Na região occipital. E o resto do osso é um paciente jovem, está normal, né? Não tem nenhuma outra alteração. Viu lesão óssea? Primeira coisa que você vai pensar, pode ser metástase, né? Mas aqui é uma lesão única, a gente tem que dar sequência no exame para procurar. Metástases, mais uma vez lembrando, muito importante olhar a região aqui da asa do esfenoide, né, região do clivos, são áreas mais vascularizadas, é onde a gente tem maior propensão a ter metástase. Vamos agora voltar para a janela de partes moles e vendo o parênquima encefálico. Ó, na alta convexidade, você vê que aqui tem alguma coisa um pouquinho mais clara, um tom de cinza um pouco mais claro, um pouco mais hiperatenuante. Lembrando que a gente está no estudo sem contraste. Fecha a janela, olha como essa contrastação está diferente daqui para essa parte mais anterior. E mais uma vez, veja o exame dinamicamente, porque uma imagem, difícil às vezes a gente identificar, mas criando a imagem de forma dinâmica você vê melhor. E aí você repara que tem uma bola aqui, não, uma coisa alterada, muito homogênea, que vem até essa porção. Aí aqui embaixo, de fato, a gente vê o parênquima encefálico de uma forma um pouco mais normal que a gente está acostumado a ver. Claro que esse estudo foi feito com uma radiação um pouco menor, então ele está meio granulado, né? Não está muito bonito de ser visto, mas é o suficiente para a gente dar o diagnóstico e fazer o raciocínio. Você vê aqui nessas porções o córtex, você vê a substância branca, você vê a região núcleo capsular, os tálamos, né? Então, nossa alteração principal está lá na alta convexidade e a região aqui da fossa posterior está normal. Bom, e essa lesão aqui, o que a gente está vendo, ela é grande, né? Tem uma dimensão considerável. Esse paciente fez o estudo com contraste, vamos ver se tem realce, né? Então, vamos lá em cima e olha só. Primeira coisa que chama atenção, aquele componente de partes moles extracranianos aqui, ó, ele está realçando, ele está mais branco. E aí, quando você vem aqui, ó, aquela lesão lá que a gente está vendo fica muito mais fácil de ser vista. Então, é uma lesão que realça também, tem um realce homogêneo pelo meio de contraste. Então, aqui é uma lesão que tem uma ampla base de implantação dural, ela infiltra o osso parietal aqui na autoconvexidade e tem um componente de partes moles extracraniana. Você vê uma lesão tão grande assim, não tem nenhuma necrose, você não vai pensar numa lesão
de alto grau, com alto índice de proliferação, porque a neoangiogênese tumoral nem sempre dá conta, você esperaria ter necrose. Aqui provavelmente é uma coisa que está crescendo, não é que não tem significado para esse paciente, mas é um pouco mais lento esse crescimento. E ela é bem homogênea, então a principal hipótese diagnóstica que a gente vai fazer aqui, só olhando essa imagem, é de um meningioma na autoconvexidade, pegando com o componente ósseo e um componente de partes moles. Além disso, a gente já consegue falar, porque nessa região aqui, quem passa? Isso daqui é o seio sagital superior. O seio sagital, a gente vê só essa parte aqui contrastada e toda essa parte aqui dele está tomada, infiltrada pela lesão. Isso tudo é infiltração lesional no seio sagital superior. Até aqui está infiltrado. E aqui embaixo você tem contraste mais preservado, né, mais normal. Aqui mas ao mesmo tempo pode ter ainda um componente lesional, porque ele está engurgitado, infiltrando. Então pode ser infiltrou a lesão e ela está vindo se estendendo até mais essa parte inferior. Vimos tudo isso. O que mais que a gente consegue falar? Essa lesão exerce um efeito expansivo, tem apagamento difuso dos sulcos aqui na autoconvexidade, tem apagamento das fissuras encefálicas. De certa forma, ele vai estar comprimindo aqui a porção mais posterior dos ventrículos laterais. Então, a gente vai pôr no coronal para ver isso e com contraste fica mais fácil. Porque a gente vê que o ventrículo lateral está vindo aqui, a parte mais anterior, você tem uma compressão do corpo, do átrio e do corno occipital desse ventrículo lateral. Nesse eixo coronal é bom para a gente ver o seio sagital superior. Aqui ele está pérvio, essa porção pérvia dele. Você chega na parte de trás, ele está infiltrado pela lesão. E a lesão se estende aqui pela foice interhemisférica também. Até aquela porção mais de trás, né, infiltração lesional, vindo até aqui. E aí aqui na parte mais inferior, na confluência dos seios e nos seios transversos, ele está pérvio. Bom, isso é o que a gente consegue falar. Vamos voltar ali no corte axial. Vamos procurar. Tem desvio das estruturas da linha mediana? Não. Essa lesão está mais atrás e está empurrando esse parênquima para baixo, né? Mas aqui não tem um desvio lateral, não tem desvio das estruturas da linha mediana. A gente não vê uma herniação subfalcina, né? Nessa parte aqui, como você tem a foice intrahemisférica que é mais rígida, então é mais difícil você ter herniações subfalcina. Agora, o que a gente tem que olhar sempre ativamente que tem uma lesão intracraniana, né? Procurar sinais de hipertensão intracraniana. A gente tem uma grande lesão lá. E não é porque não tem desvio das estruturas da linha mediana que não vai ter hipertensão. Olha só, a gente abre a janela, vamos ver o complexo bainha nervo óptico, né? Veja que ele está um pouco ectasiado. Lembrando, na tomografia a gente não consegue distinguir o que é o que, só numa ressonância, na sequência T2. E aí sempre aumente para ver essa porção aqui de trás, o disco óptico. O nervo está vindo aqui, você chega nessa parte, o contorno era para ser regularzinho, continuando uma bola. Veja que aqui ele dá uma baulada e desse lado aqui também dá uma baulada. A gente vai pôr no sagital que às vezes fica até mais fácil, mas isso daqui mostra um abaulamento nesse contexto. Um papiledema nos sugere algum grau de hipertensão intracraniana. Olhando no sagital, a gente vai ver o nervo vindo, chegando aqui, né? E olha só, vai aparecer o abaulamento dele, abaula e some. Então, isso daqui mostra pra gente aquele papiledema, sinal de hipertensão intracraniana. Como o efeito de massa desse paciente é mais posterior, desloca essas estruturas para baixo, a gente tem que ver se aqui não está deslocado, né? Então, o que poderia deslocar e dar herniação? Tem uma herniação tonsilar. A herniação da tonsila a gente mede aqui, né? E faz essa medida aqui. Então, está um pouquinho para baixo essa tonsila. Então, tem algum grau pequeno de herniação tonsilar também associado. Bom, só para terminar, uma coisa que eu tinha falado que ia mostrar e não mostrei na hora de janela óssea. Olha só no coronal como a área que o osso está infiltrado, como ele fica irregular, né? Veja como é o normal, né? Você vê a cortical externa, interna, medular. Aqui ele fica mais expandido, essas corticais estão expandidas também. Você vê que ela é um pouco mais heterogênea e tem esses rainhos aqui saindo, né? Essa
parte aqui que está infiltrado o osso. E aqui você tem externamente o componente de partes moles também pela lesão. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Um caso bem complexo de um meningioma infiltrativo com sinais de hipertensão intracraniana. Espero que tenham gostado. Lembra aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos e compartilhe nosso material com seus amigos conhecidos para divulgar cada vez mais o conhecimento na radiologia diagnóstica. Muito obrigado, até uma próxima aula.